Plutão está encerrando seu ciclo em Capricórnio. Esse vídeo é muito mais que uma previsão astrológica. Ele é um convite para a gente pensar fora da caixa, para abrir a mente para uma nova leitura de mundo. A minha proposta com esse vídeo é que a gente possa junto aprofundar um entendimento, como se fosse assim uma espécie de arqueologia espiritual, para a gente poder abrir discussões de entendimento mais amplas sobre quem a gente é, tanto como espécie quanto como consciência. A gente está vivendo Plutão em Capricórnio desde 2008 e, como você já deve saber, a gente está agora no final desse ciclo. A última vez que o Plutão esteve em Capricórnio antes disso foi em 1762. Eu quero te convidar para fazer comigo uma viagem diferente, começando com um outro olhar para Capricórnio, expandindo tudo o que você já sabe sobre esse signo. E para isso, a gente vai voltar na antiga civilização da Suméria, para a qual a constelação de Capricórnio era muito importante, porque era associada a um deus, o deus Enki. Enki era um deus Anunnaki, que vinha de um planeta chamado Nibiru. Ele era o deus da sabedoria, da criação, da fertilidade, da agricultura. E era também o deus da água e de todo o poder de gerar vida que existe na água. Segundo a mitologia, Enki era representado como metade peixe e metade cabra. E a cabra era considerada um símbolo de inteligência e de diversos recursos. Você já viu a imagem da constelação de Capricórnio? Ela é exatamente como a representação dada a Enki, né? Metade cabra, metade peixe. Segundo a mitologia, então, Enki era um deus Anunnaki, e os Anunnakis eram uma raça extraterrestre muito avançada tecnologicamente, mas eles precisavam de ouro para reparar a atmosfera do planeta onde eles viviam. Então eles descobriram que existia ouro na Terra e vieram para cá em busca desse ouro. Chegaram aqui e precisavam de mão de obra para mineração. E aqui só existia naquela época, né, uma raça muito atrasada do que hoje é o homem. Era o período onde existiam os hominídeos. E aí, para isso, eles usaram uma tecnologia genética e modificaram o DNA dos hominídeos que viviam aqui, gerando assim a primeira versão do Homo sapiens, ou seja, a primeira versão do homem moderno de hoje. Enki era tido como um deus benevolente. Ele gostava da humanidade, ele trabalhava pela nossa evolução. Os registros da antiga Suméria foram descobertos em escavações arqueológicas nos séculos XIX e XX, na região que era a antiga Mesopotâmia, hoje é o atual Iraque. E nessas tábuas de argila, onde foram escritos esses textos, ainda no sistema cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita, existe o mito mais antigo da criação, datado de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, chamado Eridu Gênesis. E nessa mitologia, Enki criou a humanidade, criou as cidades, criou a agricultura, criou todos os recursos para essa evolução. E Enki então se apaixonou e passou a amar a própria criação, de tal forma que ele deu para o ser humano muito mais que só o conhecimento. Ele usou no processo da alteração genética da humanidade uma parte do seu próprio DNA. Diz a história que Enlil ficou furioso com isso. Mas enfim, tudo que Enki queria era que essa humanidade progredisse, que essa humanidade desse certo. Segundo essa mitologia, o ser humano teria então no DNA, a partir desse momento, um elemento estelar, extraterrestre, Anunnaki. Bom, se você parar para pensar, essa história não é muito diferente do Velho Testamento,
quando o Velho Testamento diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Essa história é muito fascinante para mim por várias razões. Primeiro, porque eu consigo encontrar ressonância com Capricórnio no meio do céu, no topo da roda zodiacal, né? Capricórnio está lá na casa 10, ele é o signo mais elevado, aquele que lá de cima tudo vê aqui embaixo. E segundo, porque Capricórnio é um signo de terra, e quando a gente traz a água, a gente tem o barro, de onde veio o homem, segundo diz o livro do Gênesis na Bíblia. Bom, considerar Capricórnio a partir de seu próprio símbolo, com a presença do elemento água, me dá a sensação de que esse signo tem uma habilidade extra, que eu vou considerar aqui como a capacidade de registro de memórias temporais. Por quê? Porque a água, ela é um elemento capaz de reter uma informação, e Capricórnio é regido por Saturno, que é Cronos, senhor do tempo, ou seja, é uma informação temporal registrada. Para os astrólogos de plantão, a gente pode expandir essa reflexão considerando o eixo Capricórnio-Câncer, mas acaba ficando muita coisa para falar aqui. E eu ainda penso em voltar nessa reflexão com Saturno em Peixes, porque está tudo muito conectado. A partir dessas considerações, eu diria então que Capricórnio é assim uma espécie de biblioteca de registros acásticos do início da humanidade Homo sapiens, do nosso DNA. Capricórnio carrega um registro da nossa evolução como espécie, nossas muitas vidas. Não é assim uma biblioteca vasta, ampla, como a gente encontra em Peixes, né? Quando a gente busca em Netuno uma força assim transcendental que vai para muitas dimensões. Eu diria que Capricórnio é uma biblioteca mais pessoal, aqui dessa nossa dimensão, né? E quando Plutão entra nesse signo, a gente tem uma força visceral entrando em um universo focado na disciplina e no trabalho de criar algo grandioso, algo que seja um legado para a humanidade, o que é um desejo capricorniano. Todo Capricórnio quer deixar um legado e ser reconhecido por ter criado algo relevante, de importância, que possa fazer diferença no mundo, na vida das pessoas que estão ao redor, né? O que a gente pode falar então sobre Plutão, né? Vamos falar um pouco de Capricórnio, um pouco de Plutão e depois a gente junta tudo. Plutão rege o sexo em todas as suas dimensões, do mais mundano ao mais espiritual. Claro que Plutão está ligado a uma diversidade de outras coisas, mas por enquanto vamos ficar com essa. E dentro desta sexualidade, dessa força, Plutão rege a Kundalini, que é a serpente que sobe pela coluna e que possibilita a iluminação do homem. Sexo é a energia vital de criação. Se não fosse pelo sexo, a gente não estaria aqui agora nesse momento. Mas a questão é que a energia sexual é muito mais que sexo, é Shakti, é força de vida em estado puro e pode ser usada de muitas maneiras como fonte de criação, de arte, de transcendência, de mágica, de manifestação de realidade. E essa força toda de criação, em estado puro, entrou em Capricórnio. Plutão não trabalha pela manutenção do cotidiano. Coletivamente, tivemos muitos avanços na área de biotecnologia, de medicina genética, pesquisa de genoma, sequência de DNA, e mais para o final, assim, falando, né, coletivamente desde 2008, mais para o final a gente chegou na pandemia. E o Covid foi o acontecimento social mais marcante deste período de Plutão em Capricórnio. E aqui, dando esse panorama geral, é onde eu te convido a pensar comigo fora da caixa.
Plutão, então, é essa força que mergulha nas sombras para alquimizar o que precisa. Talvez Plutão tenha mergulhado nos registros e nas memórias dessa humanidade em Capricórnio, e esse vírus foi o que ele encontrou lá no fundo. E um pouco antes de terminar seu ciclo, ele puxa isso para fora e coloca toda uma humanidade em processo de morte para poder se transformar. É claro que se deu certo ou se não deu certo, né, eu nem vou entrar nessa questão, porque daí vai da consciência e do movimento pessoal de cada ser humano na Terra. Mas é incontável o número de pessoas que passaram pela noite escura da alma nesses últimos anos e não necessariamente já concluíram esse ciclo, embora a grande maioria já esteja em uma fase de maior regeneração. Bom, eu não sei como é a sua relação com a ideia de vidas passadas, algo que na minha visão de mundo eu considero real, e na minha leitura, muitas das coisas que vieram à tona e foram criadas no período desses anos entre 2008 e 2024, né? E aí eu não estou falando de forma coletiva, eu estou falando muito individual e particular para cada um de nós. Eu acredito que Plutão foi buscar nos nossos registros mais profundos mesmo, nas nossas vidas passadas, questões pendentes que a gente trazia, coisas, pessoas, situações que estavam destinadas a vir e acontecer, não porque somos refém de um destino, mas porque existe uma inteligência maior no nosso inconsciente, que sabia o que era preciso revisitar, trazer à luz, dar vida e caminho para tudo que a gente viveu durante esse período, para que a gente possa significar relações, traumas, medos, promessas que ficaram em aberto, né? Para a gente cumprir contratos que ficaram pendentes. E uma vez então fechado esse ciclo, quando Plutão finalmente entra em Aquário, então que a gente possa entrar de uma maneira mais leve. E essa leveza é muito importante ser compreendida, porque ela não é uma leveza onde você se despede de pessoas ou situações. É claro que isso está acontecendo para muita gente, mas a leveza necessária, ela só acontece quando você se liberta do peso das cargas emocionais associadas a tudo isso que está se encerrando na sua vida. Por quê? Se você se separa de uma pessoa, larga um emprego, quebra um padrão que era marcante na sua vida, mas emocionalmente continua remoendo emoções que te consomem, você não fez o caminho, o seu processo não se cumpriu. E eu acredito que esse último retorno de Plutão no fim de Capricórnio vem passar esse pente fino, vem questionar a consciência emocional onde você se encontra diante de tudo que você viveu nos últimos anos. Por mais que você possa ter passado por coisas extremamente difíceis, e quando a gente fala de Plutão, é difícil mesmo, né? É profundo, é um trabalho de sombra, de você buscar aquilo que está escondido, que muitas vezes a gente não quer olhar, né? Eu sempre lembro, falando de Plutão, que a velocidade orbital dele é de 4.666 quilômetros por segundo. 666. Ele é mesmo um portal onde a gente se depara com os próprios demônios. E é como assim se cada demônio fosse um fragmento perdido da sua alma que você foi resgatar lá no buraco escuro. Um fragmento preso no medo, na culpa, na raiva, em diferentes tipos de emaranhados. Mas não importa quão escura possa ter sido ou ainda esteja sendo a sua noite escura da alma, certamente você tem coisas para celebrar, para trabalhar sua gratidão, né? Coisas que você superou ao longo desse caminho e o novo olhar para a vida que você está construindo agora. Eu passei por coisas muito difíceis nesse período também, e ao mesmo tempo
eu também vivi conquistas e transformações incríveis. Então faz esse balanço agora, coloca no papel, de um lado as coisas difíceis e do outro lado as conquistas, não só as superações, mas também tudo aquilo ao qual você deu vida, um filho, um livro, uma empresa, um projeto. E não faz essa lista no seu computador, não. Escreve essa lista à mão, no papel em branco, de preferência com lápis grafite. Bom, outra coisa, a gente está falando aqui de um período de muitos anos, né? É óbvio que você vai ter vivido coisas boas e coisas ruins. Isso faz parte do processo natural da vida e independe de qualquer trânsito celeste. A questão desses acontecimentos nesse período é que eles são conectados a estas memórias lá guardadas em Capricórnio, esses registros profundos que não apenas a gente carrega de forma inconsciente, mas nos quais a gente também está inserido de alguma maneira. Porque se você parar para pensar sobre uma memória, o que é uma memória, você vai se dar conta que quando você acessa uma memória, é como se mudar para dentro de uma outra dimensão. Você sente, pensa, tudo aquilo vem à tona. Memórias são como casas que a gente visita dentro da gente. Algumas são castelos maravilhosos e outras são masmorras, são calabouços. Plutão em Capricórnio, outra coisa também valiosa para a gente estar falando desse trânsito. Plutão em Capricórnio trouxe a questão do workaholic, o trabalhador desenfreado em busca de construir o trabalho ideal, o resultado magnífico. A tal ponto que chegou uma hora em que falar que não tinha mais tempo para fazer mais nada passou a ser uma virtude, passou a ser assim um atestado de importância pessoal. Algo do tipo, quanto mais ocupado eu for, mais importante eu sou, mais valor eu tenho. Mas esse movimento desenfreado do workaholic passou a ser assim como um caminhão descendo ladeira abaixo, por inércia, levado pelo próprio peso, um movimento sem parada, tanto quanto sem direção. Essa última entrada de Plutão em Capricórnio também vai rever isso, também vai mexer nesse padrão. Porque quando ele entrar em Aquário, ele vai pedir um ideal. E cada um de nós vai sentir essa necessidade visceral, falando de Plutão, né? A gente vai sentir essa necessidade de ter um ideal. Eu não vou aqui aprofundar na esfera do coletivo, porque a minha intenção é sempre que a gente encontre dentro e possa se expandir de dentro para fora, até um dia em que a gente estiver pronto para perceber que de fora para dentro é a mesma coisa. Mas até lá, eu acho que ainda existe um processo para acontecer. Bom, eu anotei as datas das entradas, então pega papel e caneta e anota essas datas, porque elas vão ser muito importantes para você fazer esse exercício comigo. Né? Sempre que eu preciso me lembrar de uma data específica, eu olho na galeria de fotos do meu celular, porque eu amo tirar foto de tudo. Então, essa é uma dica que talvez te ajude. Eu vou te dar as datas onde você deve procurar os sinais do final desse trânsito, né? E eu vou compartilhar com vocês o meu exemplo, o que eu encontrei nessas datas quando eu estava escrevendo esse vídeo para vocês, para facilitar a compreensão, tá? Plutão chegou a 29 graus de Capricórnio no dia 12 de fevereiro de 2023. E ele ficou ali até 22 de março de 2023, porque no dia seguinte, no dia 23, ele entrou em Aquário pela primeira vez. Bom, quando ele chega nesse grau, no dia 12 de fevereiro, Plutão está em conjunção com Mercúrio, e Mercúrio está a 0 grau de Aquário. Bom, quem é Mercúrio? Mercúrio é Hermes, Mercúrio é o mensageiro.
O fato dele estar em aquário aqui é como se ele estivesse trazendo uma mensagem do futuro, do caminho que você tem que se preparar para seguir, os ajustes, as dicas, os direcionamentos. Eu encontrei duas fotos extraordinárias quando eu fui procurar essa data. Uma no dia 11 e outra no dia 13. E tudo bem você considerar aqui, assim, uns dias antes e uns dias depois. Falando de Mercúrio, eu consideraria, assim, mais relevante aquilo que tem acontecido, que você encontre 3 dias antes, 3 dias depois. Você tem, assim, um intervalo de 6 dias para trabalhar. Bom, no dia 11 de fevereiro, eu achei no meu celular a foto da capa do meu livro, do meu último livro. Eu tenho alguns trabalhos como escritora e esse livro, ele chama Almas do Sertão e eu escrevi muitos anos atrás. E eu resolvi então publicar por conta própria, porque eu considero uma das minhas obras-primas como escritora. E aí eu desenhei a capa à mão e isso estava ali, essa foto estava ali no dia 11 de fevereiro de 2023. Isso me diz o quê? Me diz que meu trabalho como escritora faz parte do ideal que me guia quando Plutão entrar em Aquário. Aí no dia 13 eu encontrei um print de algo que eu escrevi um ano antes. E eu vou deixar a tradução para quem quiser ler no final desse vídeo, na descrição aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo aqui no YouTube, porque ele é absurdamente conectado com a ascensão de consciência de tudo que a gente está falando aqui. Quando Plutão entra em Aquário, no dia 23 de março de 2023, ele logo fica retrógrado de novo e volta para a segunda entrada a 29 graus de Capricórnio, no dia 11 de junho de 2023. Nessa segunda entrada, Mercúrio também está lá, a 0 graus de Gêmeos, fazendo um trígono com Plutão. Olha só, nas duas primeiras entradas de Plutão, a 29 graus de Capricórnio, ele está numa relação direta com Mercúrio em signos de ar. Primeiro Aquário e depois Gêmeos, aonde Mercúrio está em casa, porque Mercúrio é regente de Gêmeos, ou seja, você tem aqui um Mercúrio muito forte, trazendo uma mensagem com muita clareza. Aí fui olhar no meu celular e nesse dia 11 de junho eu estava na praia fazendo vários rituais voltados para o feminino sagrado. Eu tinha aberto os processos no dia 9, com fogueira, com dança, conectada na energia de Sírios e de Maria Madalena. Claramente, isso faz parte de um resgate de memória, um resgate de conexão. Faz parte não só das dimensões que eu tenho para acessar e me dedicar quando Plutão entrar em Aquário, como também faz parte da voz que eu carrego em mim e que eu estou devidamente ajustando no meu sistema, acertando arestas, ou sendo convidada a acessar nesses dias específicos como revelação do caminho que eu tenho para seguir, né? É muito particular a interpretação de cada um sobre aquilo que vai encontrar nesses dias, mas é muito importante que você mantenha a sua cabeça aberta para tudo aquilo que você vai encontrar. Às vezes você vai encontrar uma foto de algo relevante que tenha acontecido. Às vezes é um print, é um meme, é algo que te chamou a atenção, mas essa informação, ela tá ali, né? E mantenha a cabeça aberta para o que quer que seja que você encontrar, ainda que num primeiro momento pareça absurdo. Bom, quando Plutão faz essa entrada no dia 11 de junho, ele segue retrogradando a 29 graus de Capricórnio, mas ele vai caminhando minutos, ou seja, ele está se movimentando, mas ele não sai dos 29 graus, ele só muda mesmo os minutos, e ele fica lá uns bons meses. E ele fica direto só no dia 20 de dezembro de 2023. Ainda a 29 graus, né?
E ele entra em Aquário no dia 21 de janeiro de 2024. Nesse período de 7 meses, da segunda entrada, né, um pouco mais de 7 meses, da segunda entrada a 29 graus de Capricórnio, Plutão faz uma quadratura com os nodos lunares, o que também conecta esse raspo de tacho desse trânsito ao eclipse lunar do dia 17. Quando Plutão volta pela terceira vez a 29 graus de Capricórnio, no dia 2 de setembro de 2024, o que acabou de acontecer, né, dias antes da Lua Nova em Virgem, embora ele tenha entrado aspectando um monte de planeta, ele entrou aspectando Netuno, Marte, Lua e Palas Atena, eu vou me ater ao fato de que ele fez essa última entrada em trígono com Urano, regente de Aquário, para onde ele está indo. Isso me diz o quê? Me diz que você está recebendo todas as informações necessárias nesses dias. É assim, é um quebra-cabeça. Essas 3 entradas, esse dia dessas entradas que eu te passei, são marcos de símbolos e referências do que você deve seguir como ideal de evolução de alma quando Plutão entrar em Aquário. Sabe aqueles quadros do FBI, onde os detetives colocam todas as fotos para tentar achar o sentido da história? Faz isso. Junta todos os elementos que você levantou desses dias que eu te passei. Se você tiver foto, imprime, porque o nosso cérebro, ele registra a imagem de uma outra maneira, né? É muito inconsciente essa leitura também. E se você não tiver a foto, se for só a lembrança, você escreve e você monta esse painel e deixa essa informação ir te inundando, ir te penetrando. Plutão está em sexto com Netuno, ou seja, existe a possibilidade de você se sentir confuso, de você não saber como separar exatamente o que é verdade do que é fantasia. Existe a potência, assim, da enganação, né, de ser enganado. Se você estiver sentindo qualquer falta de clareza, o que eu te recomendo? Use a energia elevada de Netuno como caminho, como, por exemplo, a prática do perdão, do amor incondicional, da arte, da contemplação. E essa é uma dica muito, muito importante, porque o valioso da astrologia não é entender os movimentos celestes como algo ao qual a gente está aqui à mercê, mas é poder usar esses movimentos como um instrumento, como caminho, como recursos para nossa evolução pessoal, porque cada aspecto, cada movimento celeste é um portal que se abre oferecendo algo. Bom, continuando então, no dia 22 de setembro, o equinócio de primavera, meu Deus, que dia maravilhoso! Eu realmente me emocionei quando eu vi. Eu acho que foi o dia mais lindo que eu percebi acontecer na arquitetura cósmica dos últimos anos. Esse Plutão retrógrado a 29 graus de Capricórnio vai fazer trígono com a Lua a 29 graus de Touro, conjunto a Urano a 27 graus de Touro, e vai fazer trígono também com o Sol a 29 graus de Virgem. Ainda tem o sexto com Netuno a 28 graus de Peixes e quadratura com Vênus a 28 graus de Libra. Só esse dia dá um vídeo inteiro, tamanha profundidade, tamanha beleza. Falando um pouco desse Netuno, que tá lá em sexto, né? Ele te dá a chance de você acessar as águas profundas do útero da deusa, do oceano primordial de onde tudo nasce, esses registros acásticos para além dessa dimensão temporal, né? São outras frequências, são outras dimensões de realidade, de consciência, de mágica, de dissolução, de amor incondicional. É assim como abrir um buraco de minhoca e poder viajar para onde você quiser. Para os mais sensíveis,
né? Para quem tem mais habilidades psíquicas, mais habilidades mediúnicas, todo esse universo vai estar incrivelmente ativado. Mas, embora isso seja muito incrível, nem é esse o foco desse dia. Esse grande trígono em terra de Plutão, Sol e Lua, nesse finalzinho, é como assim um presente dos deuses, de repente um presente de Enki, alinhando as forças do feminino e masculino para trazer para a Terra um novo padrão, um novo modelo de nós mesmos. É como assim se a gente ganhasse um novo traço na nossa impressão digital, algo que nos torna mais inteiros, algo que nos deixa mais soberanos. Eu diria que esse é um dia de muita grandiosidade, é um dia de muita generosidade celeste, é um dia de bênçãos. Não necessariamente ele acontece de uma maneira delicada, suave, assim, sublime, com fadas e pó dourado no jardim, né? Lembra que a gente está falando de Plutão. Ele é intenso, ele é profundo, ele é a força do vulcão. Então, essa energia, esse dia vem dentro dessa tônica. É assim que tudo isso se apresenta. Mesmo que exista essa quadratura com Vênus, o sextil com Netuno supra esse conflito. Ele vem dizer da qualidade do seu desejo. E ele vem dizer que não cabe mais nenhum desejo pequeno, nenhum desejo mesquinho, porque a riqueza de um homem se revela nos desejos mais íntimos que ele carrega. E esse é o momento em que a humanidade, por favor, entre no caminho de enriquecer-se como ser humano. Esse é um aspecto para dissolver as mediocridades do ego. Ele diz assim: mira os teus desejos nos galhos altos, nos pássaros que voam, nas frutas doces que você pode compartilhar. Onde quer que teus desejos te apequenam, no desejar o mal a quem quer que seja, por exemplo, sai agora desse lugar. Porque o desejo mesquinho, o desejo raivoso, é o veneno que consome a alma, que torna o olhar cego para a prosperidade, para a beleza, para o dinheiro, para as relações belas, equilibradas, para o corpo saudável. Bom, no dia 11 de outubro, Plutão fica direto, tudo a hashtag 29 graus de Capricórnio. E ele tá lá ainda, firme e forte. E quando ele fica direto, Mercúrio tá lá de novo, em quadratura a 27 graus de Libra. É como Hermes que vem e fala assim: olha, eu te dei todos os avisos. Você entendeu? Você captou a mensagem? Você está indo para essa viagem? Você pegou todos os documentos? Você teve todas as conversas que você precisava ter? É agora ou nunca. Existe nesse momento a responsabilidade de você entender o que precisa ser entendido. Não cabe aqui espaço para teimosia, não cabe espaço para birra, não cabe espaço para mais do mesmo. Você entendeu o que precisa entender? É isso. E então, no dia 19 de novembro de 2024, ele entra finalmente em Aquário. E Plutão em Aquário abre para a humanidade um novo momento. Volta para casa.